Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 19 de maio de 2025. O presidente Zelensky, ele encontrou-se após a missa de posse do Papa com o vice-presidente dos Estados Unidos e com o secretário de Estado dos Estados Unidos. E após isso ele teve também uma audiência, ele e sua esposa Olena tiveram uma audiência com o Papa Leão XIV. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Inscreva-se porque aqui você vê a verdade. Obrigado. A reunião de domingo em Roma aconteceu enquanto a Rússia lançava seu maior bombardeio de drones contra a Ucrânia, que eu citei agora no vídeo anterior. E depois que raras negociações também diretas entre Moscou e Kiev, porque aconteceu uma só que foi rara, né? Agora no dia 16, próximo passado, e não chegaram a um acordo de cessar-fogo. A única coisa que conseguiram foi trocar 1.000 prisioneiros. 1.000 vão para a Rússia e 1.000 vão vir para a Ucrânia de volta. Isso eles têm feito trocas de prisioneiros sistematicamente, tem meses que tem todo mês, então não acredito que seja uma coisa assim, uma grande vitória. Muita gente está pregando que é uma grande vitória. Claro, são vidas, mas em relação à paz, em relação à volta das crianças, nada foi conseguido com a Rússia, que teima na sua agenda criminosa contra a Ucrânia. Essa reunião que teve com representantes americanos, com o vice-presidente J.D. Vance e o secretário de Estado Marco Rubio, que é o responsável pela diplomacia americana, ela aconteceu na residência do embaixador dos Estados Unidos da América, em Roma. Eles foram, ainda mais cedo, ainda naquele dia, o Vance e o Zelensky já tinham apertado as mãos no Vaticano, enquanto a Santa Sé celebrava, né, antes na missa ainda, eles fizeram esse encontro, onde haveria a entronização do Papa Leão XIV. Bom, foi o primeiro compromisso deles depois daquela emboscada que eles se encontraram no Salão Oval. Na realidade, os objetivos eram dois. Discutir a questão de paz, que eu acho que era o segundo, mas acho que o J.D. Vance, principalmente, e o próprio Marco Rubio, que é o secretário de Estado responsável pela diplomacia americana, daquela emboscada que eles fizeram para ele junto com Trump lá na Casa Branca. Bom, a conversa, na realidade, foi a portas fechadas entre eles, essa reunião que aconteceu. E, segundo o Zelensky, assuntos importantes referentes à paz foram abordados, que ele está otimista, a reunião foi boa, mas nenhum dos lados entrou com detalhes do que foi tratado. Mas o Vance também e o Marco Rubio, eles também tiveram uma reunião trilateral com a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni e a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen. E aí a von der Leyen, ela disse que gostaria de levantar o tema da Ucrânia na conversa com eles, na realidade já fazendo uma pressão, porque hoje o Trump falou com o ditador da Rússia. Ela disse o seguinte: o que nos une é que queremos uma paz justa e duradoura. E sei o quanto vocês estão empenhados para acabar com essa guerra e obrigado por por isso, disse ela. Né? Eu acho que ela fez uma pressão light em cima disso, mas dando um recado que eles são a favor da Ucrânia. E ela ainda acrescentou: o que é importante agora é certamente que insistamos para que as coisas avancem e acho que a próxima semana será crucial para isso. O Zelensky também se encontrou com vários outros líderes europeus importantes em Roma. No domingo, parte dos esforços diplomáticos intensificados antes de um telefonema, que estão todos eles falando entre si, e todos os líderes europeus estão ligando para Trump, dizendo que é pela Ucrânia, queremos uma paz séria, duradoura, mas não vamos vender a Ucrânia. Vamos ver quanto que o negociador Donald Trump vai fazer para segurar a Ucrânia. O problema, acho que não está fácil para o Trump, porque Putin não quer a paz, já deixou isso claro, até ao desmontar a reunião do dia 15 e depois passar para o dia 16 e não chegarem a nenhum resultado e usarem aquelas pautas idiotas descabidas de querer que a Ucrânia se retire dos
territórios anexados na Constituição da Rússia, que não tem valor, porque a Ucrânia está dentro dos territórios e ela está no mando dos territórios, ela está prevalecendo nos territórios. Então, isso vai ser a parte difícil, embora que o Trump já queria entregar, já disse que a Ucrânia vai ter que entregar tudo isso. Não sei como é que vai ser. Eu não concordo com essa posição da negociação, como o Trump está forçando a barra, porque ele está negociando em nome da Ucrânia sem a participação da Ucrânia, né? E ele está vendendo a Ucrânia. Acho que se a postura do ditador da Rússia continuar esta como está, o Trump não vai concordar e pode ser que ele volte a fazer sanções contra a Rússia, pelo menos é o que disse que ele vai fazer. Se não tiver um acordo de um cessar-fogo, pelo menos ele vai dar sanções pesadas. Mas não falou nada quanto a dar armamento, como ele tinha prometido no início, quando ele assumiu. Ele, na realidade, ele está muito desprestigiado, porque já passaram mais de 100 dias e até agora o ditador da Rússia fez ele de bobo. Bom, enquanto isso, né, antes disso, aliás, antes dessas reuniões todas, o Zelensky se encontrou com o Papa Leão XIV lá no Vaticano, logo após a missa. E para milhões de pessoas em todo o mundo, o pontífice é um símbolo de esperança pela paz, né? Falou o Zelensky, né? A autoridade e a voz da Santa Fé só podem desempenhar um papel importante para pôr fim a essa guerra. São palavras do presidente Zelensky, que ele ainda fala que agradecemos o apoio à Ucrânia e a voz clara em defesa de uma paz justa e duradoura, acrescentou. É importante notar que anteriormente, antes dele ainda saber que ia ser Papa, ele já tinha feito declarações, o Papa, o Leão XIV, ainda dizendo que se preocupando e dizendo que as crianças ucranianas que foram sequestradas pela Rússia, ele usou esse termo sequestrado mesmo, teriam que voltar para a Ucrânia, para os seus pais legítimos e verdadeiros, com o qual Putin não quer discutir. Ele não quer papo com isso, ele quer transformá-los em russos, acho que para compensar a perda de tropas russas que foram mandadas para serem assassinadas na Ucrânia pelas suas táticas e estratégias incompetentes. Durante o encontro, Zelensky presenteou o Papa com um ícone especial, Mãe de Deus, com o menino Jesus, pintado em um fragmento de uma caixa que continha artilharia pesada. Ou seja, é um fragmento dessa caixa que guardava munição de artilharia pesada, provavelmente de um obus, né? E deduzo eu, pode ser que seja um míssil, um foguete, alguma coisa assim, mas, né, como falou de artilharia pesada são obuses normalmente, né? O ícone foi trazido de Izium, que é uma cidade que os russos chegaram a conquistar, depois eles foram expulsos, né? Ela fica na província de Kharkiv, é uma cidade em que houve muitas torturas, prisões de civis inocentes e estupros de jovens, e idosos também, e crianças. Ela fica a cerca de 50 quilômetros da linha de frente. Então essa é a situação. E ontem, coincidentemente, uma mulher grávida foi morta por ataques russos, né? É muito triste isso. Então a gente vê que a Rússia continua sendo a Rússia, criminosa, assassina e genocida. O presente representa crianças que sofreram com a guerra, que foram deliberadamente sequestradas e deportadas pela Rússia e que são muito aguardadas em casa na Ucrânia, falou Zelensky. O retorno de crianças deportadas à força da Ucrânia estava entre as questões que Zelensky e o Papa discutiram durante seu primeiro telefonema, ainda em 12 de maio, quando os dois conversaram. Durante a visita de inauguração, agora, né, ontem, Zelensky foi acompanhado pela primeira-dama Olena Zelenska e pelo chefe do gabinete, Andriy Yermak. O evento ali atraiu muita gente, né? Talvez vocês assistiram a missa pela televisão, ou pela internet, né? Eu vi pela internet. O evento atraiu 250 mil peregrinos, 156 delegações estrangeiras, incluindo o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio e o vice-presidente dos Estados Unidos da América, o J.D. Vance, que também se encontraram com o Papa Francisco antes de sua morte. Então, eles não tiveram um encontro com o Papa Leão XIV, mas tiveram anteriormente com o Papa Francisco. Eu estou apostando muito que esse Papa vai ser uma força muito mais positiva para a Ucrânia, e até porque ele já manifestou a posição, denunciou a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia.
ainda quando era bispo de Chiclayo, no Peru, em uma entrevista ainda de 2022. Ele a descreveu como uma verdadeira invasão de natureza imperialista, onde a Rússia busca conquistar territórios por razões de poder, disse o Leão XIV, quando ainda não era Leão XIV, ele era bispo dessa localidade que eu citei. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo. Conto com vocês, inscrevam-se no canal, porque aqui você viu a verdade. Compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.